Olá pessoal, vou falar um pouco para vocês hoje sobre a espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, também conhecida como pela sigla FTIR, que é uma técnica bastante utilizada tanto em indústria farmacêutica como pesquisas de materiais de forma geral. É um equipamento que nós temos no Instituto Federal de Brasília, campus Taguatinga, e que é importante para as pesquisas que nós realizamos lá. Então o equipamento na prática é esse item que aparece aqui no canto esquerdo da tela, né? E ele é capaz de gerar para uma determinada amostra um espectro como esse aqui que eu estou mostrando, certo? E a partir da análise desse espectro a gente extrai informação dos materiais. E esses vídeos que eu estou fazendo está voltado, né, para análise de materiais sólidos, tá? Mas a técnica ela é bastante aplicada também para líquidos, para materiais poliméricos, né? Como por exemplo plásticos e por aí vai, tá? Mas vamos focar aqui na parte de sólidos. Então primeiro vamos falar um pouco, né, sobre essa técnica, o que ela tem de diferente. Então ela é uma técnica espectroscópica, né? Então a espectroscopia é basicamente a gente analisar a radiação absorvida ou emitida por um determinado material, né? E é uma técnica que utiliza a radiação infravermelha, e aí tem essa parte aqui que a gente vai entrar mais em detalhes, porque é importante, que é essa questão aí da transformada de Fourier. Por que é isso, de onde que isso vem, tá? Então a primeira coisa que eu vou comentar para vocês é em relação à fonte de radiação que a gente usa, né? Então eu tenho essa imagem aí na tela que é uma imagem bastante conhecida. Se você jogar isso no Google você vai encontrar essa imagem do espectro eletromagnético. Então ele dá aí toda a divisão dos diferentes tipos de radiação que a gente tem, né? Então a gente tem um destaque aqui para a luz visível, que em termos de comprimento de onda vai de aproximadamente 400 nanômetros até quase 800 nanômetros, tá? Quase isso. Mas a gente tem outros, né? Outros comprimentos de onda. Então a gente tem, por exemplo, o ultravioleta, que é mais energético, que está abaixo. Depois do ultravioleta a gente tem os raios-x, que a gente comentou em outros vídeos. A gente tem como a radiação mais energética os raios gama, tá? E do outro lado do espectro visível a gente tem o infravermelho, as microondas e as ondas de rádio, né? Então o que essa técnica vai realizar, né, é estudar a interação da matéria através da incidência de radiação infravermelha, né, que está aqui nesse intervalo, tá? E como nós já comentamos em outros vídeos, para os materiais, para moléculas, né, e também para materiais sólidos, radiação com essa energia, né, com energia nessa faixa, ela é capaz de provocar principalmente vibração molecular, tá? Ou vibração cristalina. Então, quando a gente incide esse tipo de radiação no material, basicamente ele vai vibrar, e vai vibrar de diferentes formas, de formas bem específicas, bem características, como a gente vai ver. Então, essa é uma parte aqui do nome, né, da técnica, é um nome bem grande. Então, a espectroscopia, porque a gente está incidindo radiação e analisando radiação, e aparece a parte de infravermelho, porque nós utilizamos a radiação nessa faixa do espectro eletromagnético. Agora, e a parte de transformada de Fourier, né? De onde que vem, né? Antes de falar dela em específico, é bom a gente comentar mais ou menos como que funcionam as técnicas experimentais assim, de uma forma geral. Basicamente, a espectroscopia, que a gente pode imaginar, principalmente a espectroscopia no visível ou próximo ao visível,
A gente tem uma fonte de radiação, vou desenhar aqui uma pequena lâmpada, tá? Que seria a nossa fonte, tá? Fonte de radiação. Nós geralmente colocamos uma fenda aqui próxima dessa fonte para deixar passar a luz, somente um feixe estreito de luz, tá? Vou imaginar que seja esse. E nós colocamos a nossa amostra para interagir com esse feixe de radiação nesse caminho. Pode ser antes da grade de difração, mas também pode ser depois, ou do prisma, como eu vou comentar logo a seguir. Mas imagine que eu coloco aqui a nossa amostra, tá? Então aqui eu tenho a amostra. Eu estou querendo estudar como que essa amostra interage com essa luz que eu estou incidindo sobre ela. Então essa amostra ela deve absorver parte dessa radiação, né? E deve transmitir parte dessa radiação também. O que nós fazemos geralmente é colocar ou um prisma ou uma grade de difração, uma rede de difração, porque esses objetos eles têm a propriedade de separar a luz em seus diferentes componentes, tá? Então vou desenhar aqui, né? Imaginando que eu tenha essa lâmpada produzindo radiação, vou até desenhar aqui um pequeno espectro produzindo radiação, uma faixa ampla, vamos imaginar aqui no visível ou no infravermelho, tá? Ou nessa faixa como um todo, e essa radiação, que provavelmente é uma luz branca, né? Ela vai interagir com a minha amostra, e aí a minha amostra vai absorver parte dessa radiação, mas como a gente sabe, ela não absorve, não deve absorver por igual todos os comprimentos de onda, e aí eu vou ter um espectro, e esse espectro vai poder ser analisado porque eu estou usando nesse ponto uma grade de difração, que tem essa propriedade de separar a luz em seus constituintes. Então vai formar, digamos assim, né, um pequeno arco-íris aqui, tá? E aqui, nesse arco-íris, eu vou botar aqui o meu, imaginar que seja essa coisa aqui, que seria o meu detector, tá? Então, de uma forma geral, a espectroscopia funciona dessa maneira. Eu tenho uma fonte de radiação, eu incido essa radiação, que é uma radiação conhecida, sobre uma amostra. Essa amostra absorve parte desses comprimentos de onda e eu analiso essa luz, né? E aí tem a parte importante que eu quero falar, tá aqui, por geralmente duas maneiras, uma grade de difração ou um prisma, que eles têm essa propriedade de separar a luz branca em seus componentes, tá? E aí, fazendo essa separação, nós podemos utilizar um detector, pode ser um fotodiodo, enfim, depende da radiação que a gente está usando. E a gente faz essa análise, tá? Feita essa análise, a gente manda isso, sei lá, por um computador, né? Então aqui está o meu computador e aí eu faço a análise desse espectro aqui, tá? Então aqui eu analiso o espectro que foi gerado, tá? Ok? Só que inicialmente a espectroscopia de infravermelho era feita dessa maneira, que é uma maneira válida, bastante utilizada quando a gente está empregando a luz visível. Só que percebeu-se que a gente poderia fazer isso de outra maneira que seria mais eficiente em termos de tempo, você conseguiria fazer medidas mais rápidas e também seria mais eficiente em termos de relação sinal-ruído, enfim, você obteria espectros com melhor qualidade, tá? Então, como é que funciona isso, né? Então, primeiramente, a técnica ela emprega a transformada de Fourier. Para quem já viu, a gente relembra um pouquinho. Para quem nunca viu, vamos definir o que é a transformada de Fourier. A transformada de Fourier é em homenagem a esse rapaz, tá? Que é o Jean-Baptiste Joseph Fourier. E nós podemos definir a transformada de Fourier da seguinte maneira.
Então, a transformada de Fourier de uma função, né, uma função f de t, então, dada uma função f de t qualquer, a transformada de Fourier dela, que a gente pode representar assim, eu vou transformar em outra variável. Eu estou indo da variável t, que pode ser o tempo, por exemplo, e eu vou transformar em outra. Tá? Ela pode ser dada, a gente também representa com esse f aqui, tá? De f de t. Ela é a integral de menos infinito a mais infinito de f de t exponencial de menos j, esse j é um j complexo, ômega de t dt, tá? Onde j é, como era j quadrado igual a menos 1. Estou falando de número complexo. Então essa é a definição da transformada de Fourier. Ela é essa integral de menos infinito a mais infinito, né? E é uma integral complexa, tá? E também a gente pode fazer, né, a transformada inversa. Também acontece. Se a gente observar aqui, né, eu estou transformando uma função f de t em uma função f de ômega. Esse ômega pode ser frequência, por exemplo, tá? Já que esse exponencial de menos, essa exponencial que eu tenho aqui, né, de menos j ômega t, para quem conhece um pouco da parte de números complexos, isso tem as características de uma função senoidal com frequência ômega, ou cossenoidal, né? Na verdade é uma soma dos dois, relação de Euler, mas a gente pode fazer o inverso também, tá? A gente pode calcular a função inversa, que é dado por 1 sobre 2π, tá? Menos infinito a mais infinito de f de ômega exponencial de j, agora o j é positivo, ômega t de ômega, tá? Então essa aqui é a transformada inversa. E é um exercício lá da parte de física matemática, quando se estuda essas funções, passar de uma para outra, tá ok? Para ajudar a gente a relembrar e para ajudar na argumentação também, eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Deixa eu salvar aqui, só para não perder tudo que eu fiz. Então, fazer um pequeno exemplo aqui, tá? Um exemplo que nos vai ajudar bastante, tá? Vamos pegar uma função que vai me ajudar, né? Que seria a função f de t igual a cosseno de ômega 0 vezes t. Então, é uma função periódica, como você sabe, né? Então, essa função, se eu desenhar ela aqui no gráfico, eu vou desenhar ela aqui. Então, a função cosseno, todo mundo sabe que ela oscila, né? Se eu desenhar ela aqui no tempo, tá? Então, eu vou ter algo oscilando de menos 1 a mais 1, como todo mundo sabe muito bem, né? Dessa maneira aqui. Tá certo? E esse ponto aqui, né? Cada um desses pontos é o período, tá? E vamos descobrir o que acontece quando a gente faz a transformada de Fourier. Então, isso aqui é cosseno de ômega 0 vezes t, tá? Então, vamos fazer aqui abaixo. Então, para isso, a maneira mais simples é fazer o contrário, tá? Se vocês pesquisarem por aí como fazer a transformada de Fourier da função seno e cosseno, vocês vão perceber que é melhor fazer de trás para frente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir, nós vamos assumir que exista uma função da seguinte maneira. É uma função f de ômega, que seria a transformada dela, né?
dada por 2π delta de Dirac de ômega menos ômega zero. Tá? Onde essa função delta de Dirac, né? Para quem já fez teoria eletromagnética sabe, ela é uma função que vale zero se ômega é diferente de ômega zero, e ela vale infinito se ômega é igual a ômega zero. E ela tem uma cara assim. Como ela vale infinito, né? Fiz ela aqui uma base um pouco avantajada, mas ela é algo assim, tá? E ela tem uma propriedade interessante, que é a parte mais útil dela, né? Que é a seguinte coisa. Se eu fizer a integral dessa função de menos infinito a mais infinito, né? De um certo f de ômega multiplicado pela função ômega menos ômega zero de ômega, isso dá exatamente f de ômega zero, tá? Quem quiser saber mais disso, pode pegar o livro de Teoria Eletromagnética, capítulo 1, que vocês vão entender um pouco mais, né? Então vamos subir que essa função ela existe e vamos calcular a transformada inversa dela, tá? Então, para calcular a transformada inversa, então, calculando a transformada inversa. O que eu vou ter? A transformada inversa de uma função é uma função f de t, que é 1 sobre 2π menos infinito a mais infinito do f de ômega exponencial de j positivo ômega t de ômega, né? Então, substituindo, eu fico 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito. A função que eu defini, se vocês se repararem, é 2π delta de ômega menos ômega zero, exponencial de j ômega t de ômega, né? E o que vai acontecer? Esse 2π vai cortar com aquele, tá? Então a minha função de t ela é uma integral de menos infinito a mais infinito, função delta de Dirac de ômega menos ômega zero, exponencial de j ômega t de ômega. Pela definição, né, que eu mostrei aqui acima, quando eu tenho uma função multiplicado pela função delta de Dirac, o resultado é a função que está acompanhando, mas com ômega substituído por ômega zero, que é o caso aqui. Então, eu tenho a função delta, a minha função que está aqui, ó, que seria um f de ômega, é essa aqui, né? Então, o resultado dessa integral vai ser exatamente exponencial de j ômega zero vezes t, tá? Então, é isso que eu tenho, tá certo? Então, quando eu faço o cálculo dessa transformada inversa, o resultado que eu obtenho é esse, tá? Que essa minha função, f de t, né, ela vale j ômega vezes t, tá certo? Então, eu fico com este resultado. De forma que o que eu tenho aqui, né, é que a minha f de ômega, sendo que o meu f de t é igual a j ômega t, né, ela é exatamente 2 vezes delta de ômega menos ômega zero, tá? Isso aqui vai ser importante para a gente poder calcular a transformada de Fourier de cosseno, né? Mas vamos voltar para o cosseno.
Então, o que a gente vai utilizar aqui? Vamos usar a relação de Euler. O que diz a nossa relação de Euler, para quem conhece um pouco de complexos, né? Ela diz que o número de Euler elevado a ômega vezes t, né? Nesse caso aqui, ômega zero, ela dá cosseno de ômega t, ômega zero t, mais j seno de ômega zero vezes t, tá? E eu tenho também que Euler elevado a menos j ômega zero t, isso é cosseno de ômega zero vezes t, mais, ou melhor, menos j seno de ômega zero vezes t. Então eu posso somar essas duas relações, né? E eu vou ficar com número de Euler j ômega zero mais t, mais menos j ômega zero de t, dando exatamente 2 vezes cosseno de ômega zero t, e só, né? Porque esse é o negativo daquele, tá? De forma que o que a gente tem, né, é que eu posso escrever cosseno de ômega zero vezes t como sendo 1 sobre 2 número de Euler j ômega zero t mais número de Euler menos j ômega zero t. Tá ok? Então eu posso fazer isso. Então olha só, né? Então, partindo novamente lá para a nossa transformada de Fourier, usando o resultado que a gente chegou, se eu fizer a transformada inversa de cosseno de ômega zero de t, usando o resultado que eu acabei de chegar, né, isso é igual a fazer 1 sobre 2, isso aqui é uma propriedade das transformadas de Fourier, a transformada de Fourier da soma é a soma das transformadas, então eu teria a transformada de f de j ômega zero t mais a transformada de menos j ômega zero t, né? Que é o que eu deixa eu só apagar aqui, que é o que eu tinha, né? Então aqui eu estou usando esse resultado que eu cheguei, né? Esse resultado, e eu vou usar agora este resultado daqui, tá? Então isso significa que a transformada de cosseno de ômega zero t é quanto? É 1 sobre 2. A transformada primeira aqui, né, de j ômega t, ela vai dar exatamente o resultado que a gente tinha, que é 2π, que a gente partiu, né, que é 2π delta de Dirac de ômega menos ômega zero. E o outro vai dar quanto? Vai dar 2π, tá? Como eu tenho o sinal negativo, né, então vai mudar o meu sinal do ômega zero, né, e eu vou ter, na verdade, ômega de mais ômega zero e fecha, tá? Então aqui eu estou usando este resultado que a gente chegou, esse resultado aqui, tá? Então, transformada dessa função, ela vai dar 2π ômega, ou melhor, 2π delta de ômega menos ômega zero, tá? Foi isso que a gente chegou. Então, o que isso significa? Eu posso cortar esse 2 com esse 2, né? E eu fico aqui a transformada inversa da função cosseno de ômega zero de t, ela é π vezes a função delta de Dirac de ômega menos ômega zero, mais π delta de Dirac de ômega menos mais ômega zero. Então, se a gente pegar aqui, ó, esse pedaço
ele é uma função delta em ômega 0, tá? Um delta de Dirac com um pico em ômega 0, e essa outra aqui é uma função delta de Dirac com um pico em menos ômega 0, tá? Porque aqui eu tenho menos ômega 0, tá bom? É o que eu tenho ali. Então, isso significa o seguinte: como a gente vai tentar relacionar isso com frequência, isso aqui, na verdade, esse ômega é uma frequência angular, e não faz sentido eu ter uma frequência negativa, então, o resultado da minha transformada da função cosseno de ômega t é, na verdade, π vezes uma função delta de Dirac, tá? Isso, se eu for desenhar, deixa eu salvar aqui só para não perder tudo que eu fiz. Se eu for desenhar naquele gráfico que eu estava montando, que é esse, né? O resultado disso vai ser um gráfico assim. Aqui eu tenho a função cosseno de ômega t na variável t. Então a transformada dela, a transformada de Fourier, vou botar aqui ft, Fourier transform, né? É uma função f de ômega, né? E ela é exatamente π vezes a função delta de Dirac. E a função delta de Dirac é um pico infinitamente estreito, infinitamente alto, né, com intensidade infinita, centrado aqui em ômega 0. Tá? Então, o que eu quero que vocês reparem aqui? A transformada de Fourier, ela está relacionando para mim uma função oscilatória do tipo cosseno de ômega 0 vezes t, e o resultado da transformada de Fourier é um pico, tá? É um delta de Dirac centrado em ômega 0. Onde exatamente? Exatamente na frequência de oscilação dessa minha função, tá certo? Então, essa ideia que eu quero que vocês fiquem com ela na cabeça, tá? Então, essa relação. Algo oscilatório como cosseno de ômega t, quando eu faço a transformada de Fourier, eu obtenho no espaço das frequências, né? Aqui seria radianos por segundo, né? Eu obtenho um pico, tá? Centrado na frequência. Beleza? Então vamos voltar lá para baixo. Então essa é a transformada de Fourier. Agora vamos falar de outra coisa, que é a parte prática, né? Tá, o equipamento faz a transformada de Fourier. Então vamos tentar discutir isso. Mas como que ele faz? Ele faz, na prática, usando um interferômetro, tá? Um interferômetro de Michelson. Então eu tenho aqui, mostrado nessas duas imagens, um kit experimental de interferometria que a gente tem no Instituto Federal de Brasília, no campus Taguatinga, mas ele é um kit amplamente vendido por aí, quase todas as universidades devem ter, tá? E ele é composto aqui, ó, por um laser, que é isso aqui, o laser de hélio neônio, de comprimento de onda aqui igual a 632 nanômetros. Aqui é uma lente, tá? E aqui eu tenho o interferômetro, propriamente dito, tá? Eu vou mostrar ele na figura. E aí isso vai gerar uma imagem circular que vai ser projetada aqui nesse anteparo, tá? Quando eu observo o que tem aqui no meu interferômetro, eu vou ver que ele tem o seguinte. Ele tem aqui, ó, que vai ser, eu vou ter a incidência do laser por aqui, e o laser ele incide aqui nesse material. Esse material aqui é um semi-espelho. Semi-espelho. Ou um beam splitter, separador de feixe, tá? O que ele faz? Ele deixa metade da intensidade da radiação atravessar e a metade é refletida, tá? Em grosso modo é isso. Eu tenho aqui um espelho fixo, e aqui ele é fixo, ele é um espelho mesmo, não é um semi-espelho. E eu tenho aqui do outro lado, a 90 graus, aqui nessa parte aqui, um espelho móvel, tá? Isso é um interferômetro. E eu consigo modificar a posição desse espelho
no nosso experimento usando o micrômetro, que está aqui, ó. Tá? Eu giro esse micrômetro, esse espelho móvel que está nessa parte, ele vai para frente e para trás, e aí eu tenho a minha figura de interferência que eu vou discutir como é que ela funciona. Tá? Então isso aqui é um interferômetro, ele é interferômetro de Machson, porque foi Machson que projetou. Tá? E é bastante importante ali na determinação da não existência do éter, lá na parte de relatividade. Mas como é que é um interferômetro, né? Basicamente a gente tem uma fonte de luz, tá? Para o caso do infravermelho vai ser uma fonte de IR. Então, imagina que seja isso aqui. Vou botar aqui fonte. Então ele vai gerar um feixe, né? E esse feixe ele vai ser produzido, vamos pegar aqui um feixe na horizontal, e ele vai incidir sobre o semi-espelho. Tá? Vou botar aqui semi-espelho. Quando essa luz ela incide nesse semi-espelho, o que acontece? Parte é transmitida, como eu estou mostrando aqui, tá? Parte passa por ele, vamos supor 50% da intensidade, e parte é refletida para o lado de lá. Aí eu coloco aqui um espelho, tá? Esse aqui vai ser o espelho fixo, né? Então a luz, quando ela bate nesse espelho, ela vai ser refletida, tá? Vamos supor, ela vai ser refletida na mesma direção. Quando ela incidir novamente no espelho, essa luz que foi, né? Ela vai, parte vai atravessar e parte vai voltar para a fonte. Então ela vem para cá. Da mesma forma, né? Do primeiro feixe que atravessou, ele vai incidir aqui, ó, no espelho móvel, tá? Esse espelho móvel ele pode ir para frente e para trás. Então esse aqui é o espelho móvel, né? Então ele vai refletir a luz, ela vai bater novamente ali no semi-espelho, né? Então a luz está aqui, o segundo feixe bateu, voltou, e aí ele vai, vou ter dois feixes nessa direção, tá? Um que passou pelo caminho, vamos chamar aqui de caminho 1, e outro que veio pelo caminho 2 aqui, tá? E aí eu posso colocar aqui na frente, nesse ponto, um detector, tá? Ou no nosso experimento lá, experimento didático, a gente tem uma tela e a gente observa, né, o que está acontecendo, a gente olha para ela, nossos detectores são os nossos olhos. O que vai acontecer? Eu tenho dois caminhos para essa luz se propagar. Eu tenho esse caminho aqui, supor que é L1, e eu tenho um segundo caminho L2. Tá? Quando eles são idênticos, né, a luz que se dividiu ali no semi-espelho percorre caminhos idênticos, quando ela volta aqui nessa parte 3 aqui, ó, ela sofre interferência completamente construtiva. Tá? Agora, se eu movo esse espelho móvel, né, de forma que eu chegue ele para cá, aqui, vamos supor, lambda sobre 4, tá? Se eu aproximei ele lambda sobre 4 do semi-espelho, como a luz vai e volta, ela vai percorrer uma diferença de caminho aí, que seria lambda sobre 2. O que é lambda sobre 2? Né? Lambda sobre 4 na ida mais lambda sobre 4 na volta, de diferença de caminho. Essa diferença de caminho vai fazer com que o feixe que percorreu o caminho 1, ele fique fora de fase em relação ao feixe que percorreu o caminho 2. Como eles estão a 90 graus ou meio comprimento de onda fora de fase, eles vão sofrer interferência completamente destrutiva. Tá? Então eu não vou ver o feixe. E à medida que esse espelho móvel ele se move, né, a gente vai ter uma alteração dessas condições. Ora, a gente vê uma interferência completamente destrutiva, ora a gente vê uma interferência completamente construtiva. No nosso experimento, a gente tem uma lente colocada aqui no caminho, né? Mas ela vai fazer com que a gente tenha aqueles anéis, que vocês vão observar no vídeo que eu vou mostrar logo a seguir. Mas
imagine que a gente está olhando só para o centro do padrão, só para a posição central ali dos anéis, né? O que eu vou ver à medida que eu faço a rotação desse micrômetro que eu tenho aqui é uma alteração entre claro e escuro no centro do padrão. E essa alteração vai ocorrer por interferência construtiva e destrutiva, tá? Então, esse aqui é o nosso interferômetro de Michelson, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte agora nesse vídeo, vou mostrar o experimento que a gente faz no laboratório para vocês verem como é que é. Então, aqui no interferômetro de Michelson, quando nós giramos esse micrômetro, a distância entre os espelhos ela vai ser modificada. Então, o padrão formado, que são esses anéis concêntricos, quando eu faço isso, nós observamos que no centro da imagem nós temos uma alternância entre regiões claras e escuras, e isso tem uma distribuição de intensidade de forma cossenoide. Voltando aqui, o que a gente tem, né? Então, no experimento que eu mostrei para vocês, de interferometria, eu tenho uma fonte de radiação, vou fazer um desenho aqui, né, que é um laser de hélio neônio. Ele tem comprimento de onda de 632 nanômetros, tá? Significa que se eu fizesse um desenho aqui das frequências que eu tenho, ou dos comprimentos de onda que eu tenho, né, eu teria algo assim. Eu não tenho nada fora de 632 e tenho o máximo aqui em 632. Vamos imaginar que seja intensidade aqui, tá? Então, essa coisa que eu mostrei aqui tem cara e tem cheiro de uma função delta de Dirac, tá? Como o nosso resultado lá da transformação da função cosseno, né, calculando a transformada de Fourier dela, tá? E quando eu coloco no experimento, né, faço o experimento que eu mostrei para vocês no vídeo, né, que eu posso fazer ali? Se eu colocar o detector bem no centro do padrão de interferência, né, e se eu medir qual é a intensidade usando, por exemplo, um detectorzinho qualquer, pode ser um LDR, que nem um detector, mas é sensível à luz, ou um fotodiodo ali no caminho, o que eu vou observar, né? À medida que eu movo o espelho, vou imaginar que o eixo horizontal aqui seja o deslocamento do meu micrômetro. O que eu vou observar é o seguinte, imagine que eu passo de 0 aqui, significa que o feixe que percorreu o caminho 1, percorreu o mesmo caminho que o outro feixe que percorreu o caminho 2. Se eu tenho um deslocamento entre os tamanhos, né, aqui eu vou colocar esse delta, que não é um delta de Dirac, tá? Foi ruim aqui a escolha, né? Mas ele seria, por exemplo, um L2 menos um L1. Né? O que eu vou observar? Quando L2 é igual a L1, eu tenho interferência completamente construtiva. Então vamos imaginar que seja aqui. Mas à medida que eu aumento a distância, né, o que vai acontecer? Eu vou ter os feixes ficando fora de fase. Quando o feixe ele tiver exatamente a 1/4 do comprimento de onda, a gente comentou que eu vou cair em uma interferência completamente destrutiva. Tá? Então eu vou ter um mínimo aqui, e 1/4 desse comprimento de onda de 632 é 158, tá? Então vou botar aqui 158. Mas à medida que essa diferença de fase aumenta, eu vou observar o quê? Né? Eu vou observar que quando eu tiver uma diferença de exatamente a metade do comprimento de onda, como o feixe ele vai e volta, metade mais metade dá o tudo. Né? Então eu vou ter, para um comprimento de onda aqui, que seria metade de 632, que é 316, eu vou ter o máximo. E para cá eu vou ter um mínimo novamente, quando eu aumentar a minha distância em mais 1/4 de comprimento de onda. Que daria aqui, 316 mais 158, daria 474. Tá? E assim sucessivamente. O que eu estou vendo aqui? A intensidade
no centro daquele padrão à medida que eu afasto que eu mexo no meu micrômetro. A intensidade ela fica oscilando de um formato que parece muito com, apesar do meu desenho não ser perfeito, né? Mas parece muito com uma função cosseno aqui, ó, um certo cosseno de um certo ômega vezes. Aqui não seria t, né? Mas por que não seria t ainda, né? Mas eu posso transformar aqui, ó. Então, imagina que eu redesenho aqui, acho que eu vou aproveitar o meu desenho antigo, né? Tá gravando mesmo. Imagina que eu mova o micrômetro a uma velocidade de 158 nanômetros por segundo, vamos supor. Então, em um segundo, eu movi ele 158 nanômetros. Então, fui para esse ponto aqui, ó. Então, vou trocar de distância, né, de deslocamento diferença entre os caminhos dos feixes para segundos, né? Então aqui seria 1 segundo, aqui eu teria 2 segundos, porque em 2 segundos ele vai andar o dobro, 158, e eu teria aqui, por exemplo, 3 segundos, e aqui eu teria uma função que seria t. Quem é o t? É a medida que o tempo passa no meu experimento. Então eu vejo à medida que o tempo passa, a intensidade no centro do padrão se deslocar, tá certo? Então aqui eu teria um certo ômega vezes t, tá? E eu posso transformar também esse comprimento de onda aqui, né, em frequência angular, por exemplo, só para ficar igual, né? Como c é igual a lambda vezes a frequência, né? Então o lambda é igual a velocidade da luz dividido pela frequência. Tá? Então só basta né, fazer diferente, né? Quero o contrário. Então, na verdade, o meu ni ele é a velocidade da luz sobre o comprimento de onda, né, essa frequência. Essa frequência vezes 2π, eu vou ter exatamente o ômega. Tá? Então, se eu fizer 2π, eu tenho o ômega, né? Então, vou ser 2π vezes c sobre lambda. Tá? Então, eu poderia mudar o meu gráfico aqui, né? Então, dado aqui o meu 632 nanômetros, só fazer 2π vezes c, que eu acho quanto que valeria isso aqui em frequência. Tá? Então, eu poderia escrever isso aqui tranquilamente como sendo ômega 0, né? E aqui ômega. Tá? Então, reparem, é basicamente a mesma coisa que a gente fez ali, né, para a função, fazendo a transformação de Fourier da função f de t, dada por cosseno de ômega t. Tá? Eu obtive como resultado, né, algo que seria no lado positivo, π vezes uma delta de ômega menos ômega 0. Tá? Então, esse experimento do interferômetro ele mostra exatamente isso na prática, né? Aquele padrão que eu acompanho no centro dos meus anéis circulares, né? Se eu faço uma transformada de Fourier nele, né, eu vou obter, ou melhor, devo obter, né, algo assim, que é um pico centrado no ômega 0, que está relacionado, né, com o comprimento de onda dessa maneira aqui, em que eu sublinhei em azul. Tá? Então esse exemplo simples que eu mostrei para vocês, tentei deixar mais claro com base no experimento, né, ele mostra para a gente que se eu tenho um interferômetro e eu faço a transformada de Fourier do sinal à medida que o tempo vai passando, né, eu obtenho uma forma de encontrar a minha frequência. Tá? Então, ao invés de eu medir as minhas frequências possíveis naquela radiação, ou nas frequências que foram absorvidas, né, ou emitidas, no caso aqui seriam frequências transmitidas. Tá? Ao invés de eu medir isso usando
uma grade de difração, ou então, por exemplo, um prisma, eu posso ter um interferômetro, medir o sinal no interferômetro ao longo do tempo, fazer uma transformada de Fourier dele, tá? E aí eu vou obter um resultado no domínio das frequências, tá? Então é assim que o nosso equipamento de espectroscopia de Fourier espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, é assim que ele funciona, tá? É claro que é o seguinte, essa é uma forma, digamos, prática, né, de ver isso, né? Mas, deixa eu só voltar aqui. Essa é uma forma prática de ver isso, mas na vida real é um pouco mais complicado, né? Porque esse experimento que eu mostrei para vocês, eu só tenho um comprimento de onda, que é um laser monocromático de 632 nanômetros. Mas os nossos equipamentos, né, o equipamento que eu tenho lá no laboratório, ele tem uma distribuição muito maior de comprimentos de onda, ele não é monocromático. Então, vou só mostrar essa imagem aqui para vocês para tentar explicar o que acontece, né, quais são as mudanças, tá? Então, essa primeira imagem que eu estou mostrando, ela é basicamente o que eu mostrei, né? Eu tenho um interferograma, faço a transformada de Fourier e acho algum valor aqui no espaço dos comprimentos de onda. Agora imagina que eu tenho dois comprimentos de onda, tá? Eu não tenho um, mas eu tenho dois. Eu tenho um que tem comprimento de onda lambda aqui, tá? Deixa eu fazer na cor mais clara, né? Fique mais claro. Tem um lambda, e eu tenho outro que tem metade do comprimento de onda, que seria lambda sobre 2, né? Então, no meu experimento para lambda, quando eu ando 1/4 aqui de comprimento de onda, eu já tenho a minha interferência destrutiva, completamente destrutiva. Mas se eu usar lambda sobre 2, quando eu andar o mesmo valor, eu já passei pelo mínimo, que ficou agora em 1/8, porque 1/8 mais 1/8 dá 1/4, né? E já voltei para o máximo aqui, ó. Tá? Então, se eu diminuo o comprimento de onda pela metade, o resultado que eu vou ter é esse. Enquanto para lambda, nessa distância, eu tenho aqui metade do comprimento de onda, para lambda sobre 2 eu vou ter já um comprimento de onda inteiro. Tá? Mas se eu fizer agora esse experimento usando esses dois comprimentos de onda, esse lambda e o lambda sobre 2, o que eu vou obter? Eu vou obter na prática a soma dessas duas componentes, tá? E a cara dela é essa daqui mostrada na figura 3. Então, se eu somar 1 mais o 2, eu vou obter o 3 aqui, ó. Então, vocês podem observar, né? Então, aqui eu tenho o máximo com o máximo, deu o máximo. Aqui eu tenho o mínimo com o máximo, vai dar algum valor aqui, né? E assim eu vou ter esse padrão para dois comprimentos de ondas distintos, tá? No equipamento que a gente faz, no equipamento didático que a gente faz, né, que eu mostrei para vocês, a gente só tem um. Mas na vida real o que a gente tem são vários comprimentos de onda, né? Então o resultado, deixa eu só mostrar aqui antes, ele vai ser algo desse jeito aqui, ó. Nosso interferograma ele vai ser muito mais complicado, tá? Mas ainda assim é possível de realizar a transformada de Fourier, né, e encontrar os valores das frequências. Depois eu vou comentar em relação a essa unidade aqui, tá? Mas antes eu vou só mostrar como é que é o equipamento, né, esse esquema. Então esse aqui é o nosso equipamento, ele é pequeno, vocês vão ver no vídeo que eu vou fazer mostrando como fazer, preparar as amostras, tá? Mas no fundo o que ele tem? Ele tem uma fonte luminosa, tá? Nesse caso aqui é uma fonte de infravermelho. Ele tem aqui um sistema, tem vários espelhos aqui para direcionar os feixes, né? Espelhos e lentes. Mas o que é importante eu frisar é que ele tem um interferômetro, tá? Nesse interferômetro a gente tem um espelho móvel, né, que eu conheço a velocidade com que esse espelho vai para frente e para trás, né? Então aqui no interferômetro eu
eu faço essa ideia aí da transformada de Fourier, a amostra ela entra aqui, né? E aí depois que esse feixe ele passa pela amostra, ele vai ser analisado no detector, né? O detector que ele vai medir ao longo do tempo, né? Ou em função da distância que o espelho móvel percorre. Ele vai medir o interferograma, né? E o que ele faz? Ele faz a transformada de Fourier desse interferograma e vai gerar o espectro, tá? E a gente analisa o espectro. O espectro, nesse caso aqui, essa figura que eu peguei está aqui com unidades arbitrárias, né? Mas isso aqui é transmissão, tá? Então o que a gente faz na prática é analisar cada um desses picos, né? Porque esses picos eles têm origens relacionadas com vibração de moléculas e vibração de átomos nos cristais, tá? Então no fundo, para a gente, essa imagem que eu tenho, esse espectro, ele funciona como se fosse uma impressão digital. E aí, com base nessa impressão digital, eu tenho informações sobre aquela minha amostra, tá bom? Em relação a essa unidade aqui, wave number, né? Ou seja, número de onda, né? Número de onda não é nada mais, nada menos, vou botar um W aqui, tá? Que 1 sobre lambda, botando lambda em centímetros, tá? Então ele é mais ou menos isso que eu tentei. Isso que a gente está colocando aqui, né? Número de onda, comprimento de onda aqui, né? O lambda, né? Só que na prática a gente usa o inverso disso, que é o número de onda, tá? Mas isso na verdade não vai mudar nada, né? Porque a gente consegue transformar esse número de onda em frequência ou energia, tá? Dependendo dos nossos interesses. Mas no fundo, né, o que a gente quer no final é obter um gráfico como esse, e aí a gente vai estudar o que cada um desses picos significa, tá? Fazendo aqui só uma análise breve, né, em termos do espectro infravermelho e um pouquinho do visível também, né, em termos dos números de onda. Então a gente vê aqui nessa tabela, né, que o espectro visível e o UV vão ter números de onda acima de 14.000, tá? A gente vai ter também aqui no que a gente chama de infravermelho próximo, comprimentos de onda indo, ou melhor, números de onda indo de 14.000 a 4.000. E o que o nosso equipamento faz, ele mede nessa faixa aqui, ó, que é do infravermelho médio, que está com comprimentos de onda, ou melhor, números de onda indo de 4.000 até 400 centímetros a menos 1. Tá? Geralmente a gente faz a escala ao contrário aqui, a gente começa do número maior e vai para o menor. Tá? Isso é comum. Então, e nessa faixa, né, que está representada aqui, que a gente vai ter as vibrações moleculares. Tá? Então, quando a gente incide essa radiação infravermelho em nossa amostra, o que a gente está provocando é basicamente vibração molecular ou vibração cristalina, que ele não estabelece aqui. Né? Enquanto que no visível, por exemplo, a gente consegue já estabelecer transições eletrônicas. Um elétron salta de um nível eletrônico para outro. Tá? E aí tem outras faixas também, né, que a gente não chega a medir, mas que seria o infravermelho distante, de 400 até 4, e depois a gente já está no intervalo das microondas, tá, que a gente tem as rotações das moléculas, certo? Então a gente vai fazer os experimentos nessa faixa aqui, tá? E lembrando que eu já comentei em outras videoaulas em relação a esse assunto. O que a gente vai estudar, né, é a forma como essas moléculas, esses materiais, eles reagem a essa radiação, e como a gente já comentou, para que uma molécula, por exemplo, ela absorva a radiação infravermelho, ela tem que ser uma molécula que possa se polarizar. Tá? Não posso ter, por exemplo, observar nesses experimentos a existência, por exemplo, de H2, de O2 e por aí vai, tá? Porque essas moléculas elas não são polares. Mas eu consigo ver, por exemplo, água, né? Eu consigo ver
ligação carbono-oxigênio, consigo ver, enfim, uma série de outras ligações químicas aí que vão aparecer para a gente, tá? Depois eu vou fazer uma outra aula falando mais sobre esses assuntos, tá bom? Mas por enquanto é isso.